sabe, né? Vou compartilhar minha tela aqui, ó. Tá. Boa noite para quem eu ainda não falei boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se tem algum menino aqui. Se não for, é para todas. Você quer também? Acho que não tem menino aqui, não. O Júnior ainda não entrou, não. Nem o Júlio. Então é meninas. Não é todas. Então vamos lá. Lé. Abre a geladeira e mexe no Assim, Alessandro, a minha maior dificuldade eu acho que a Júlia já tinha pensado com você, é na conclusão dos parágrafos. Às vezes eu me perco. Você tem algum macete, não sei, alguma coisa, alguma forma que a gente pode fazer o final? Tipo assim, eu consigo falar o tópico frasal, o desenvolvimento, citação com desenvolvimento, mas quando chega no logo de cada parágrafo, meu Deus do céu, acho que a gente demora... Desfecho, né? Nossa, a gente demora muito, eu e a Juliana, nós somos... Tipo uma assim, eu linha falei, e meia cara, no vamos falar com máximo. a Alessandra aí. É 1h30 no máximo que você gasta para isso daí. Pois é, mas essa 1h30 tá pior do que as outras 9 que a gente faz. Né? Eu vou... Aí, assim, não sei. Só para a gente ver o que você pode fazer pela nossa vida aí. Agora, deixa eu ver se eu botei para gravar aqui, gente. Agora eu esqueci. Botei, tá gravando. Eita responsabilidade, hein, prof? Agora, é porque eu esqueci de botar para gravar. Aqui. Teve uma vez que eu esqueci, tinha dado uma aula mó legal para um colega aqui, aí esqueci de gravar. Beleza, então vamos lá, gente. Como eu tinha falado anteriormente, eu esqueci de colocar lá no grupo para dar o tema, né, que seria a oficina de hoje, é justamente para a gente tentar parar algumas arestas que eu venho percebendo diante das correções que eu vou fazendo de vocês, entendeu? Não só de vocês, mas de outros alunos também. Posteriormente, eles vão assistir essa aula aqui, que eu vou enviar para alguns, e aí ele já vai servir para eles, certo? Então, assim, nós vamos hoje... A maior dificuldade que eu encontro, que eu estou vendo, né, na redação de vocês, está bem ali no desenvolvimento. A introdução está bem tranquila, um ou outro que ainda troca uma palavra pela outra, mas é só mesmo questão de vocabulário, não é nada assim estrutural, nada que tire o sono, né, vamos dizer assim. Mas a lógica que eu quero mostrar para vocês, assim como eu falava... Opa, vou admitir aqui. Admitir aqui o pessoal. O que eu quero mostrar para vocês? Às vezes a gente vai construir o texto e o aluno, o professor, ele passa a estrutura do texto e é natural, viu, gente? Eu não estou fazendo uma crítica, não tô querendo aqui desanimar ninguém. É natural que você... E também não estou falando que é o caso de vocês, tá? Mas é natural que o aluno, ele desconfie da simplicidade que é produzir um texto. Eu estou falando simplicidade, eu não estou falando dificuldade, tá? Não estou falando facilidade, perdão. Simples é diferente de fácil, tá ok? O que eu quero dizer com isso? De fato, você pensar na construção do seu parágrafo é simples, certo? Como eu falava anteriormente, até para a colega que está aqui. Você tem que pensar, jazinho eu chego no desfecho do parágrafo, tá, Léo? Você tem que pensar o seguinte, você tem que pensar que você vai dividir divida o parágrafo em 3 partes. Por que a gente, às vezes, apanha para pensar no parágrafo dessa forma? Porque a gente esquece de que o parágrafo ele é um mini texto. Quando eu falo que um parágrafo ele é um mini texto, eu estou querendo dizer que quando você encara o texto como um todo, você não divide o parágrafo em começo, meio e fim. Uma vez que você faz essa divisão no texto inteiro, você também precisa fazer essa divisão internamente nos parágrafos, começo, meio e fim. Quando você pensa num parágrafo de começo, meio e fim, o que você precisa fazer? Quais são essas 3 partes do parágrafo? A Léa falou, eu apresento legal. Apresentação
do parágrafo. Certo? Apresentar. Quando eu falo apresentação do parágrafo, eu falo do tema, botar assunto. Assunto do parágrafo. Tá? Beleza. Depois, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre a fundamentação. Barra. Sustentação. Fundamentação, sustentação é a mesma coisa, tá? Fundamentação, sustentação, tal. Dentro do universo da redação é praticamente a mesma coisa, tá? Elas são muito próximas, essas palavras, o significado delas, tá? Não se preocupe com isso. E exemplificação. Beleza. E a próxima preocupação é justamente essa parte aqui que a Leia falou. O fechamento do parágrafo. Parágrafo. Do parágrafo. Esse fechamento do parágrafo aqui, ladies and gentlemen, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em 3 formas. Existem outras formas, aqui eu quero deixar bem claro, existem outras formas? Existem outras formas. Mas qual é a forma que eu acho mais tranquila e que já tem dado certo em alguns concursos por aí afora, espalhado aí pelo esse Brasilzão de meu Deus? Ó, eu posso fazer a primeira forma com uma reflexão sobre o assunto do parágrafo. Tá? Eu vou colocar depois do parágrafo. Tudo aqui que eu vou escrever é do parágrafo, tá? Depois eu coloco aqui do parágrafo. A segunda é uma... Opa! A segunda questão é uma... Eu posso apresentar... Eu esqueci de colocar aqui, ó. Breve, a palavra breve, né? Senão a pessoa vai querer escrever um livro aqui. Apresentar uma breve solução para o problema. Botar para o parágrafo. E a terceira é você fazer o quê? Você pode apresentar uma breve solução, consequência. Alessandro, qual uma breve consequência? Qual dessas formas aqui você indica? Aí eu te falo, depende do assunto. Tem certos tipos de assuntos, por exemplo, que vale muito a pena você utilizar uma consequência. Entendeu? Tem outros tipos de assunto que vale a pena você levantar uma reflexão. Eu vou colocar aqui um exemplo, ó. Digamos que a gente está falando de evasão escolar, certo? Ó. Aqui eu estou falando de um parágrafo de consequências. Ó, vou colocar aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Deixa eu só ver aqui se eu... Aqui, deixa eu ver se eu pego uma... Deixa eu ver se essa redação aqui, se ela vai ter o que eu estou querendo mostrar para vocês. Não, melhor eu construir esse pensamento que ela apresentou muito técnico. Então, olha só. Sugestão de temática. Vou colocar aqui evasão escolar, tá? Beleza. E dentro da evasão escolar, eu vou dar um exemplo desse parágrafo aqui agora de consequências, tá? Consequências da evasão escolar. Alessandro, Diga. não tem como a gente fazer, tipo assim, um modelinho, por exemplo, consequência, né? Que dê para encaixar, por exemplo, evasão,
discriminação racial, tipo assim, algo que Que der seja para encaixar, mais né? aberto, isso, porque essa é a nossa dificuldade. A hora que você estava falando aí, eu estava até tentando prestar atenção, mas a Helena estava aqui comigo, não deu para mim participar. Uhum. Essa é a nossa dificuldade, eu e a Lé, quando a gente estava fazendo a redação, que a gente não estava sabendo como colocar. E às vezes, igual você já ensinou para a gente, quando fala do Estado e da sociedade, você não já Uhum. deu uns tópicos? Como Sim. montar? É o último parágrafo, amiga. O último Seria, Esse parágrafo daí então, é do você já último seria vai fazer. parágrafo. isso. Então, mas seria isso, Lé, seria dar alguns tópicos só para a gente Sim, Já encaixar. pré-determinados, né? Eu Isso. vou pensar neles. Nessa parte aí eu ainda não. Pode ser que eu já até faça de forma inconsciente, mas eu nunca cheguei a ficar presente para esse momento, não. Pode ser. Vamos ver aqui se sai algum hoje, ó. Vamos pensar Eu aqui vi muito agora. aqui no racismo estrutural, nessa parte aqui que você montou, aí Hum, deu para a gente abrir um pouco mais a mente. certo, ó. Veja só essa daqui, ó. Ó, Tá. vamos colocar aqui. Eu vou fazer a ilustração dessas três aqui, dessas três partes do parágrafo, para mostrar para vocês o fechamento dele. Mas vamos por a primeira parte eu acredito que seja a mais fácil, né, ó. Primeiramente, vírgula. Aí, nesse caso aqui, normalmente consequências, eu costumo colocar, ou então, costuma vir no segundo parágrafo de desenvolvimento. Vou colocar aqui, ó. Somado a isso, vírgula, ressaltam-se. Aqui eu quero falar para vocês o seguinte, eu pego muito aqui, ó, corrijo muito isso daqui, ó. Parece besteira, né, ó? Ressalta, aqui, ó, o que mais acontece? O que mais eu corrijo? Bem assim, ó. Ressalta-se as consequências da evasão escolar. Opa. Aqui, ó, por que está errado? Porque o que está sendo ressaltado? São as consequências. Então, esse aqui tem que combinar com isso aqui, ó, com o plural. Então, ressaltam-se, certo? Beleza, são esses detalhes aqui que eu fico falando, ó, são detalhes que a gente tem que se preocupar. Isso daqui, querendo ou não, é um erro de concordância. Você vai ser penalizado lá na linguagem, entendeu? Então, beleza. Essa primeira parte aqui, ó, ela é tranquila. Olha, eu vou mostrar aqui, ó, outra forma de você começar. Ó, mas eu não sou muito fã dessa daqui. Veja se essa daqui, ó, te agrada. Ademais, posso colocar ademais, tal. Eu posso colocar assim, ó. É importante. Aí você vai pegar a estrutura que você quer, que acha mais legal. É importante entender as consequências da evasão escolar. Tá vendo, ó? Ou eu posso colocar, no lugar de ademais, eu posso colocar outro sim, e por aí vai. Entende? Mas eu vou me apegar àquela ali de cima, para não encher muito a tela de vocês. Vamos agora para o que eu coloco nessa parte aqui de desenvolvimento, nessa segunda parte do desenvolvimento. Eu sempre começo nesse sentido, aí eu posso colocar nessa ótica, né? Ó, aí você vai ver qual que você coloca, né? Nessa ótica, ou então nesse viés, ou então nessa perspectiva, ou então posso colocar nesse contexto. Tem um mais chique aqui, ó. Tem o primo rico, né? Ó, nesse escopo. Esse é o primo rico. Certo? Qualquer um desses aqui você pode utilizar, ó. Por que eu gosto de utilizar? Aí aqui uma coisa que eu também costumo chamar a atenção de alguns de vocês. Tá vendo esses conectivos aqui? Nesse sentido, esses aqui que estão destacados aqui na telinha de vocês,
Esses conectivos aqui, eu sugiro que vocês utilizem nessa posição aqui, ó, no início do segundo parágrafo, do segundo período dos parágrafos de vocês. Entendeu? Ó, no início do segundo período de cada parágrafo. Entendeu? Tem uma lógica por que eles são utilizados aqui. Porque eles estão conectando a ideia anterior que foi apresentada, que é aqui, ó, no período anterior, e ele está dando uma largada, ele está dando um pontapé inicial na sua argumentação. Ou seja, ele está te dando uma ideia de progressão. Por isso que, quando você vai utilizar, quando você vai fechar o seu parágrafo, não é ideal você utilizar um conectivo desse. Entendeu? Ó, nesse sentido, tal, e finaliza o parágrafo. Por que que não é ideal? Porque no final do parágrafo, lembra que eu falei anteriormente que você precisa entender que o parágrafo ele precisa ser entendido assim, ó, início, meio, fim. Como que você dimensiona isso? Como que você mostra que você está finalizando? Usando um conectivo de conclusão, certo? Ó, assim, logo, portanto, enfim, por conseguinte, destarte, depreende-se, e assim vai, tá bom? Então, eu recomendo que vocês utilizem esses aqui nesse lugar. Aí eu venho e, normalmente, esses conectivos de progressão, eles são acompanhados de um conectivo de conformidade. O que é conectivo de conformidade? É o de acordo com, pode ser o de acordo com, conforme, o... Depende, é o que mesmo assim que significa? Hã? Depende, ele quer dizer o quê? No caso, é a conclusão. Todos esses que eu falei, tudo são da mesma família, ó. Tudo conclusivo. Entendeu? Ah, Tudo conclusivo. Tá? Então, aí, ó. Nesse sentido, de acordo com, conforme o, sob a luz de, ou então sob a luz da, né? Aí vocês têm que fazer as adequações, né? Aí, sob a luz de, aí esse aqui, a luz de, consoante a, consoante o, tudo a mesma coisa. Consoante a, consoante o, tá? Isso daqui são os conectivos de conformidade, ou seja, os que introduzem uma citação, tá bom? Então, beleza. Ó. De acordo com a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, e aqui eu quero abrir um adendo com vocês aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei de acordo com a Folha de São Paulo? Vocês estão vendo que aqui, ó, nessa estrutura aqui, não tem vírgula. O que que eu mais corrijo? Depois dessa estrutura aqui, coloca vírgula. Não tem vírgula aqui, ó. Nessa estrutura aqui, ó, de acordo com a Folha de São Paulo, perdão, aqui tem vírgula, né? Eu vejo que vocês não colocam vírgula. Aqui, desculpa. De acordo com a Folha de São Paulo, vírgula. Aqui já está cristalizado, entendeu? Ó, beleza. Só que o ponto de partida, depois dessa vírgula, é que eu vejo a confusão na cabeça de vocês. Essa daqui, ó, esse ponto, obrigado, Irami. Aqui, ó, esse ponto de partida daqui, ó, é que começa a dor de cabeça de vocês. Beleza, ó. Eu vou falar das consequências da evasão escolar. Ótimo. Na minha cabeça, ó, lá no meu rascunho, eu já tenho que ter colocado, por exemplo, o que é consequência? Eu já tenho, quando eu vou fazer a minha redação, eu já tenho que ter tido algumas reflexões sobre esse assunto. Eu não vou de cara lá, ó. Por que às vezes alguns de vocês têm dificuldade em fazer o texto? Porque já deixa para escrever tudo sobre o seu texto
na hora da produção, entendeu? O que que é na hora da produção? Ah, eu vou começar a fazer a redação. Só que esquece que precisa de alguma coisa antes disso. Por exemplo, que alguma coisa, que é essa alguma coisa? É aquele famoso brainstorm, aquela relação de ideias que você tem sobre o assunto, entendeu? Então, quando você tem essa relação de ideias sobre o assunto, o que que vai acontecer? Vai ficar um pouquinho mais fácil, entendeu? Vai ficar um pouquinho mais fácil o seu texto, ó. Veja bem, ó, olha como é que vai facilitar. Eu estou pensando nas consequências da evasão escolar. Aí eu vou citar, quando eu falo, outra coisa, ó, quando eu falo consequências, isso daqui está no singular ou está no plural, minha gente? Respondam aí, por favor. Plural. Está no Plural. plural. Então eu vou colocar só uma consequência? Não, mais de um. Pelo menos, no mínimo duas. Aí tem gente que coloca 1 milhão. Só que tem que pensar o seguinte: é melhor eu colocar duas situações no parágrafo e explorar e trabalhar em cima dessas duas situações do que eu colocar umas 4, 5 só por colocar. Entendeu? Por exemplo, ó, vou mostrar isso aqui na prática. Eu estou falando de consequência da evasão escolar. Uma das consequências de evasão escolar, por exemplo, é dificuldade em ingressar no mercado de trabalho. Certo? Qual outra dificuldade? Qual outra consequência? Vulnerabilidade. Não é nem vulnerabilidade, ó. É facilidade de envolvimento de atividades ilícitas. Ou seja, o que é o ou seja aqui, gente? O É isso crime. que eu tenho dificuldade. É isso que eu tenho dificuldade, meu Deus. O crime. Ou seja, ações criminosas. Ó. Tem a questão financeira dos pais também, né, professor? Que eu acho que essa é primordial, porque depois da pandemia, Mas tem isso pais daí que não não vão é. investir. Mas isso daí, ô Ana, não é consequência. Isso daí é causa. Ai, meu Deus, tá vendo, prof? Meu Deus. Você tem que imaginar o seguinte: qual é a consequência de eu comer muito? Se eu tiver tendência para engordar, engordar. Engorda. Então, isso é uma consequência. A consequência de comer muito é engordar. Agora, qual é a causa de comer muito? Pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser gula mesmo, entendeu? Porque nem sempre quem come muito é porque está com ansiedade. Tem gente que pensa, tudo para ele é ansiedade, né? Não tem nada de ansiedade. Mas, às vezes, é só uma desculpa mesmo. Porque, assim, tem pessoas que são malandras, entendeu? Fala que é ansiedade só para ter uma justificativa para ninguém falar mal, entendeu? Só Entendi. para ter uma justificativa para ninguém falar mal. Mas, então, Nossa, isso... prof, muito obrigada, viu? Como você me ajudou. Ó. Então, assim, você tem que entender isso em tudo que você vai fazer, ó. Causa e consequência, ó. A causa de você, qual é a causa de violência nas escolas, por exemplo? Causa de violência nas escolas pode ser bullying, causa de violência nas escolas pode ser, como é que eu posso dizer? Tráfico Drogas. de drogas, né? Ó, envolvimento com crime, causa de violência nas escolas pode ser o próprio baixo rendimento escolar. Às vezes a pessoa não sabe enfrentar o seu baixo rendimento na escola e quer ser agressivo, entendeu? E tende a ser agressivo. Às vezes, uma causa também de violência nas escolas
é o reflexo do tratamento que o pai da criança tem com a mãe da criança. É. Às vezes o pai da criança agride a mãe e ele vê aquilo ali uma coisa normal e vai refletir isso na escola. Entendeu? Então, isso são causas. Você ir na raiz do problema. As consequências. Qual é a consequência de bullying? Aí sim, o cara pode matar até o outro, pode chegar até a morte. Inúmeros casos, ó. Aí você vai entender, beleza. Isso, contexto familiar, essas coisas, um bocado de coisa. Tá bom? Então, olha só. Aqui, ó, o que que eu fiz? Primeiro, eu elenquei 2 consequências. Eu vi uma proposta de redação, agora eu não me lembro de quem foi, porque eu pego aluno de quase todos esses cursos que tem, do pessoal de Planaltina, dos cursos lá de Planaltina, dos pedagógicos, do Dixon, do ai, meu Deus, do Leandro Gabriel, pego esses temas aí, do Gran Curso, do Estratégia, eu pego essa galera toda. E aí, a gente trabalha essas propostas. Eu não me lembro agora de quem foi essa proposta que falaram a respeito, que falou sobre legislações acerca da violência contra a mulher. Ele está falando legislações, entendeu? Legislações. Você vai falar só sobre Maria da Penha? É uma delas. O que é legislações? São leis, decretos, leis, decretos, súmulas, essas coisas todas, entendeu? Então, legislações está no plural. Eu tenho que falar de pelo menos 2. Eu falaria sobre o quê? Lei Maria da Penha e a outra lei 11.000, alguma coisa. PDPM. Hã? O PDPM, Isso, a o política de PDPM é outra lei, ó, falando sobre isso, ó, o próprio PDPM. Tem uma outra que tipificou, eu esqueci o número dela, mas eu sei o que que ela faz. Ela tipificou o crime de feminicídio como homicídio hediondo, né, como um crime hediondo. Então, assim, e são umas 5 ou 6 legislações que existem aí pelo Brasil afora em favor da mulher. Então, quando ele fala legislações, aí o aluno coloca só uma e ainda acha ruim quando tira a nota baixa. Entende? Então, a maioria desses tópicos, quando pede para vocês, é o quê? É pelo menos 2 coisas. A maioria deles, pelo menos 2 coisas. Tá bom? Então, vamos lá, ó, continuando. Ó. Agora eu já sei o que que eu vou colocar aqui. Porque, às vezes, ó, a dificuldade de você está aqui, ó. Espera o negócio cair do céu. Caramba, o que que eu vou colocar aqui, ó? E esquece de fazer esse rascunho. Isso aqui é coisa rápida também, ó. Então, eu já sei que dificuldade de ingressar no mercado de trabalho e facilidade no envolvimento de atividade, no envolvimento com, né? Facilidade de envolvimento com atividades ilícitas, ou seja, ações criminosas. Então, vamos lá, ó. Nesse sentido, de acordo com a Folha de São Paulo, pode colocar, entende-se, ó. Entende-se como consequências. Aí eu venho, ó, entende-se como consequência. Essa estrutura aqui vocês podem até colocar, ó, entende-se como causas. Aí lá, ó, se você estiver falando sobre causas, você pode colocar, entende-se como causa. Ou, eu não quero repetir o entende-se. Eu coloco, qual é o verbo, cara? Entende-se e... Depreende. Hã? Compreende-se. Isso, compreende-se. Esse daí é legal, esse daqui. Aí, ó, o bichinho tá dormindo não, gente, ó. Tá deitada, mas tá ligada, tá no 12, tá virada no giraia. Eu estou amando a aula, estou ligadíssima. É só as costas, mas a mente, graças a Deus, está ótimo. Não tá dodói não, né? Gente, essa dor nas costas da Irami é porque é o seguinte, ela no recesso, ela foi lá pro Nordeste, lá para a família dela,
Itera todo dia, mandando foto Andando de jumento. mandando foto lá no forró, fazendo isso, fazendo as estrepulias lá. Aí ela acha que ela tava novinha ainda, ela acha que ela tava com 15 anos, 16 anos, para fazer tudo aquilo que ela tava fazendo lá. E olha as consequências. Acertou. Acertou. Viu? Ó, tem consequências aí, ó. E detalhe, ela falou que trouxe um monte de coisa de lado, não sei da onde, queijo, rapadura e não sei o quê. Trouxe alguma coisa para o professor? Nada. Sua rapadura tá guardada. Uhum, tá. Beleza. Brincadeiras à parte, vamos lá, gente. Ó, compreende-se como consequências, aí você vem e coloca, ó, dificuldades, certo? Ó, dificuldade como consequência. Só isso aqui, ó, já vai copiar, ó. Ó, aí lógico que você vai colocar uma letra minúscula, né? Dificuldades em ingressar no mercado de trabalho. Aí, minha gente, aqui é que está o pulo do gato. Você só vai colocar isso aqui? Não. Lembra que lá no edital fala para vocês assim, ó. Você vai ser avaliado de 0 a 5 pontos no critério de aprofundamento, conhecimento técnico sobre o assunto. Beleza, ó. Esse exemplo aqui que você elencou, esses exemplos aqui que você elencou, são simplesmente a primeira, vamos dizer assim, a ponta do iceberg. Entendeu? Ó, você colocou, olha só o aprofundamento do negócio. Você colocou uma fonte. Você falou aqui da... Aí aqui, ó, dificuldades, que ele está cobrando a concordância. Você colocou um exemplo. Você vai só deixar o exemplo aí solto? Não. Como? Aí, lembra que, eu não sei, para a maioria de vocês, eu falo bem assim, ó, lá nos áudios. Seja mais específico. Seja mais específico no que você estiver falando. Seja mais específico no que você for falar. Seja mais específico no que você, vamos dizer assim... no exemplo que você for dar. Gente, é só vocês pegarem e colocar isso na vida de vocês. Ó, Essa dificuldade minha, professor, é Ó, essa especificidade. a especificidade. Ó. Imagina, Lena, ó, imagina só. Você tá lá, tá solteira, e alguém vai te apresentar uma pessoa para você montar um plano de vida com ela. Basta simplesmente eu chegar e falar, olha, Lena, esse aqui é o João, ó, eu tenho um amigo que o nome dele é João. Ele é um cara muito gente boa, trabalhador. É o suficiente? Eu falei duas qualidades dele, ó. Eu falei que ele é um cara gente boa, ó, vamos supor, o cara é honesto e trabalhador. Mas é o suficiente? Não. Entendeu? Mas eu já falei que ele é honesto e trabalhador, ué. Entendeu? Mas às vezes você não sabe se ele é carinhoso, você não sabe se ele é indecente, você não sabe se o cara tem um monte de coisa. Entende? Então é isso, ó. Traz isso para a vida real. Aí você começa a entender. Ah, então é isso, olha só. Então, eu coloquei, compreende-se como consequências dificuldades em ingressar no mercado de trabalho, vírgula, porque, ó, devido, né, ó, eu gosto de usar o devido, ó, devido à falta de qualificação, ó, qualificação e mais alguma coisa, vamos supor, qualificação e certificação. Porque, às vezes, ó, por exemplo, um pedreiro, ele é qualificado. Ó, tem pedreiros que são anos-luz melhores do que um engenheiro. Anos-luz. Porém, eles são extremamente qualificados. Porém, eles não são certificados. Entendeu? Então, o que adianta? É o famoso canudo, né? Se a pessoa não tiver o canudo, tem certos tipos de empresas que você não entra. Por exemplo, ó, eu sou
o melhor professor do universo em conhecimentos pedagógicos. Mas eu não posso fazer, eu posso até dar aula de conhecimentos pedagógicos para vocês, mas eu não poderia fazer o concurso da Secretaria de Educação, por quê? Eu não sou certificado para isso. Entendeu? Eu não sou... Ixi, Maria. Peraí. Eu não sou certificado para isso. Entendeu? Ah, mas eu fui aprovado. Fiquei em primeiro lugar. O problema é meu. Eu não sou certificado, e aí? Vai chegar a hora de eu ser convocado, não vai? E na hora de eu entregar os documentos, eu só tenho certificado do ensino médio. E aí? Entendeu? Então é isso, ó. Então aqui eu expliquei, ó, eu me aprofundei. Por que ele vai ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho? Basta eu só falar isso? Não. Por quê, ó? Devido à falta de qualificação, eu ainda posso ir um pouquinho mais além, ó. Certificação e experiência. Entendeu? Ó? Aí, ó, o que eu vou colocar? Agora eu vou colocar o outro, ó. Bem como. Aí eu gosto de usar esse bem como para anexar a outra ideia, ó. Tá vendo que aqui, ó, tem as palavrinhas-chave, ó. Eu dou o exemplo aqui, né? Eu só responder aqui uma mensagem aqui, que o povo tá pensando que eu... Resolveu lá alguma coisa? Entendeu? Então, olha aí, ó. Devido à falta de qualificação, tal. Então, ó, tá vendo que eu coloquei, olha as expressões, ó. Aí agora eu vou adicionar mais um exemplo, ó. Bem como tende a envolver-se com a atividade. Não é nem tende a envolver-se, ó. A gente pode facilitar, ó. Bem como a facilidade de envolver-se com atividades ilícitas. Para não ficar falando de crimes, entendeu? Ah, o cara vai para o mundo do crime, o cara vai para o mundo do tráfico. Não. Bota atividades ilícitas, que aí você bota tudo, entendeu? Envolve tudo. Crime, droga, é assalto, é o que tiver de crime, tá aqui, ó, atividade ilícita, né? Atividades ilícitas. Aí agora, ó, por quê? Por que ele vai ter facilidade em envolver-se com atividades ilícitas? Por motivos de sobrevivência. Sobrevivência, ó. Sobrevivência ou sustentar a família. Ó, é comum, aqui em Brasília nem tanto, mas pode ser que exista, mas é comum nesse interior do Brasil as mães ou os pais venderem os filhos, vender a virgindade da filha, prostituir, essas coisas assim, para quê? Para sustentar a família. Entendeu? Então, olha só, agora vem a parte que a Leia estava falando, mas a Juliana, ó. Tá vendo que aqui foram 2, 4, 6, 7 linhas. Agora eu tenho esse espaço aqui e mais uma linha para fazer o meu desenvolvimento. Entendeu? Aí aqui, ó, eu venho para o logo, vírgula. Aqui, pela lógica do assunto, o que vocês acham que é mais fácil colocar? Uma consequência, uma reflexão ou uma proposta de intervenção, né? Uma solução? Uma reflexão.
Oi? Eu penso numa proposta. Numa proposta. Só que, gente, qualquer coisa que vocês forem colocar aqui, principalmente se for uma proposta de intervenção, você tem que ser uma proposta muito simples. Por quê? Para não atrapalhar o seu raciocínio lá na conclusão, entendeu? Para não ficar uma É coisa isso que eu penso. repetitiva, É entendeu? isso que eu penso, professor. Aí eu fico com medo de colocar alguma coisa que eu queria colocar lá na conclusão, mas eu já coloquei numa dessas duas aí do desenvolvimento. Meu Deus. Mas aí, ó, vamos ver. Mas assim, proposta de intervenção vamos dizer assim, é o desenvolvimento mais fácil de criar. Porque assim, a gente tem proposta, tem solução para tudo. Entendeu? Tem muitos exemplos. Então, aqui, ó, nesse tipo aqui, eu consigo colocar uma pequena proposta de intervenção. Logo, aí aqui, Juliana, você ainda está aí? É Tô sim. fundamental. Ó, eu gosto de começar com isso daqui, ó. É fundamental, ou então torna-se, para gente se diferenciar, vamos colocar isso aqui, ó. Torna-se fundamental que o Estado E a sociedade? Não, aqui, ó, é isso que eu tô te falando. Aqui a gente só faz coisas simples, Maria. Coisa simples. Entendeu? Ó, torna-se fundamental que o Estado intervenha. Opa. Promova a igualdade e equidade Ô, Ó, prof, aos aí eu não vou poder vulneráveis. colocar, se eu quiser nossa, colocar Estado lá na conclusão, eu não vou poder. vai. Por que não? Eu estou usando já Estado aí, Não, essa é a você minha está falando da preocupação. palavra, né? Você tá falando só por conta Entendi. dessa palavra, Estado? O É, que você não pode usar é a ideia que você vai colocar aqui, mas a palavra é outra coisa. Não tem nada a ver. ah, Entendeu? Ó, entendi. torna-se fundamental que o Estado intervenha, vamos colocar assim, ó, de forma célere. É algo bem genérico, entendeu? É algo bem genérico, ó. Eu estou pedindo uma intervenção do Estado aqui, ó. Estou pedindo uma intervenção do Estado. O que é célere? De forma rápida. Entendeu? Pegou aqui, ó. Essa daqui, ó, pode ser o início de tudo, viu? Ó. Essa parte aqui, ó. Pode ser que seja, vamos dizer assim, uma ponta do iceberg com um pensamento já fixo, entendeu, Juliana? Ó, Sim, ficou top. torna-se fundamental que, aqui, ó. Aí eu posso utilizar essa parte para qualquer outro tema, assim. Isso, para dar a Era isso que a ideia. gente precisava, sabe? Porque quando a gente vai fazer, a gente faz os parágrafos todos. Aí no final a gente fica tipo meio que perdida, tanto eu quanto ela, sabe? Uhum. Não é só vocês, não. Muita gente. Pode ficar tranquilo. Assim, tranquilo entre aspas, na medida do possível. Mas olha só, logo, torna-se fundamental que, lembrando que esse que é uma conjunção integrante. Por que é uma conjunção integrante, minha gente? Vamos ver se vocês estão boa aí na gramática. Porque está explicando, não? Eu posso, essa hora, Entendi, prof. Eu já sei o que é integrante. esse aqui tudinho, ó, Isso, pode ser trocado por isso, né? Ó. Logo, isso, torna-se fundamental isso. Esse que aqui não é um pronome relativo, ele é uma conjunção integrante. é verdade. Então, olha lá, ó. Ou então, torna-se fundamental que, vamos colocar aqui, esse daqui ficou legal. Torna-se fundamental que haja, vamos botar aqui, ó, que haja, não é nem que
Ah, não, aí já vai ficar muito grande. As políticas públicas dessa área sejam aplicadas. Mais ou menos assim também. Pode trabalhar algo nesse pensamento aqui também. Porque, se a gente pensar um pouquinho só a mais, fora da caixa, a gente vai perceber que existem políticas públicas para todas as áreas da sociedade. Violência, existe política pública para isso. Educação, evasão escolar, como é que fala? Existe política pública para isso, e assim por diante. Entendeu? Aí agora, essa é a lógica que eu quero que vocês entendam do parágrafo, que fique bem. Está começando a fazer mais sentido? Está fazendo sentido isso que eu estou falando aqui para vocês? Tá, claro. Tá sim. Entendeu? Ó, então, a partir disso daqui, gente, é o que faz com que vocês saiam daquela nota do pilar de 0 a 5, de um 3 para um 4 ou 5. Entendeu? Aí agora, para o pulo do gato aqui, ó. Então, aqui já foram as dificuldades, né? Vou colocar aqui algumas coisinhas que vai facilitar um pouco a vida de vocês também. Tipos de fontes para tipos de fontes. Vamos botar aqui assim, ó. Vamos colocar esses tipos de fontes para o desenvolvimento, né? Ó, para a fundamentação do aí, ó. Tipos de fontes para a fundamentação do desenvolvimento. Vamos supor que a gente está falando sobre, ó, vou separar por temáticas, tá? De violência. Que aí vai ficar mais fácil a pesquisa de vocês, ó. Por exemplo, temáticas de violência. Quais são as fontes que a gente pode pegar para quando a gente for falar, se o tema da redação, né, se a redação que você estiver escrevendo no momento for sobre violência, né, violência nas escolas, violência de modo geral, entendeu? A gente pode colocar mapa da violência, entendeu? Mapa da violência. E onde é que é cedido esse mapa da violência? Ele é do Fórum Brasileiro de Segurança. Hã? Segurança pública. Segurança Pública. Certo? Mapa da violência. É um documento muito legal de se conhecer, tá? Outro tipo de fonte para violência. Folha de São Paulo. É a cara. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, vírgula. Deixa eu só colocar aqui em tópicos para ficar mais fácil. Folha de São Paulo. Portal G1 de notícias. Correio Brasiliense também, né, prof? Isso, Correio Brasiliense aborda muito. Brasiliense. Professor, o G1 é um site? Sim, é o portal, né? Sim. Tudo isso aqui é site, ó. Tudo isso aqui é site. No lugar de site, bem lembrado, Neuci, no lugar de site, eu sugiro que vocês coloquem portal. É mais elegante. No site, porque assim, no site do G1, sei lá, fica tão pobrezinho. Vai ficar mais chique, né? Botar aqui. Não que esteja errado, mas eu acho mais
mais legal, mais impactante você colocar portal, entendeu? E às vezes a pessoa escreve ainda assim, eu já vi assim, ó. Ou então eu já vi isso aqui, ó. Aí, putz, então é melhor colocar portal. Porque aí não é possível você vai errar a escrita. Portal. Correio Brasiliense, Jornal O Globo, certo? E também revista Exame. Portal Politize. E, por último, não menos importante, viu? Ó, agora, aqui tem na. Deixa eu ver se está aberto aqui. Tem aqui, ó. A própria. Eu estou no site da própria Secretaria de Educação. Depois vocês deem uma olhada. Ah, outra coisa, gente. É interessante vocês sempre olhar. Ó, esse aqui é o link que fala sobre a questão de violência nas escolas aqui do Distrito Federal e quais as medidas que estão sendo tomadas, tá? Esse link aqui, ó. Vou botar aqui. SEDF. É sempre importante a gente pesquisar um pouquinho no site da própria instituição que vocês querem fazer parte, entendeu? Ó, prova disso, num concurso que teve da PRF, teve um aluno que tirou nota máxima usando esses exemplos aqui, ó, como é que eu posso dizer? Essas fundamentações simplesmente do site da polícia da PRF. Todos os exemplos, todas as fundamentações o cara utilizou da PRF. Entendeu? Porque, olha... Professor, Ah, você acha que violência escolar é um tema forte? não vou dizer que é um tema forte, também não é um tema fraco. É um tema que você tem que saber falar. Entendeu? Você tem que saber falar. A gente tem que... Uma coisa sobre temas de redação... Deixa eu só terminar esse aqui que eu volto nessa discussão, tá bom? Então, olha só. Esses aqui, então, são quando a gente vai falar de temáticas de violência. Agora, tem as temáticas... Ó, de meio ambiente. Certo? Ó, temática de meio ambiente. Eu vou para onde, ó? Agência Brasil. Eu vou para o IBGE. Eu vou para o IPEA. Eu vou para o Instituto Chico Mendes, né, que é o ICMBio. Chico Mendes de Biodiversidade. Agora, deixa eu só pesquisar o nome aqui do... Ele controla as queimadas na Amazônia. IBAMA? Não, tem o IBAMA também. Não, mas não é o IBAMA, não. Bem lembrado. Você acha que a FUNAI também ela pode estar dentro disso aí? Temas de meio ambiente, pô, eu vou arriscar, FUNAI, que assim, por conta das questões indígenas, né, que o índio mora Eu acho que ela está mora dentro associada, né? tá Não associada, como ela faz pode, parte, né, disso aí. porque assim, quando você pega ali os garimpos ilegais, né, os garimpos ilegais, eles vão afetar os índios e vão afetar também as comunidades ribeirinhas, né? Sim. Então, FUNAI, sim, a gente pode pensar nisso. Mas não é isso, não. É outro órgão aqui, ó, que gerou uma polêmica que até ele foi, o chefe desse órgão foi exonerado pelo Bolsonaro, porque ele falou a verdade. IFAM, professor, IFAM. Ah, não. Não, o IPAM... Hã? O INPE, né? O INPE. Eu acho que é esse mesmo. Ele que controla, É ó, é o que controla é, as queimadas.
Na Amazônia. Isso, que Controla. teve maior estudo sobre aumento das queimadas, é o INPE. Deixa eu ver se é que eu estou tentando lembrar. É o INPE. É INPE, isso mesmo, ó. Ó, aqui, Que ó. é o Lembra que Instituto eu de Pesquisa Espacial. de pesquisa espacial. Esse aqui, gente, é o INPE. Para falar de queimadas, ele é o melhor do Brasil para falar sobre isso, ó. Queimada. Ó, até na reportagem já fala, ó. Governo Bolsonaro enfraquece o INPE, retira do órgão, tal, um bocado de coisa. Enfim, INPE. Depois vocês coloquem aqui, ó. Vou até colocar o INPE aqui nas cabeças. É aqui, ó. Opa. Coloca na frente, Alessandra, a questão desse negócio de queimadas, fazendo favor. INPE. Ele controla, aqui, ó. É o órgão que controla por satélite, tá, gente? Por satélite, as queimadas na Amazônia. Ó, foi aprovado agora essa semana. Hoje é dia 18, né? Foi aprovado agora, dia 10, no Senado. Eu até li sobre essa matéria ontem. Ou foi hoje que eu li? Foi aprovado agora no Senado. Não tem a Floresta Nacional aqui de Brasília? Tem. Então, aquele assentamento ali, 26 de setembro, e um assentamento chamado Maranata, aqui perto de Braslândia, eles vão ser regularizados. Foi aprovado, né, pelo Senado, e porque esses dois assentamentos, eles foram instalados dentro da Flona, que é a Floresta Nacional. Então, eles estavam em áreas irregulares. Só que aí, por iniciativa do senador Isalci, da deputada federal Flávia Arruda e da deputada Paula Belmonte, também, que endossaram, né, o projeto, vai ser regularizado agora. Então, a Flona de Brasília, Floresta Nacional aqui, ó, ela vai perder não sei quantos mil hectares por conta dessa habitação. Entendeu? Foi aprovado agora no Senado. Agora está indo para a sanção do presidente. Já foi aprovado nas duas casas e agora o presidente só está faltando a canetada do Bolsonaro e acabou. Vocês têm dúvida que vai passar esse projeto? Isso é bom ou isso é... Nenhuma dúvida. Nem dúvida. Hã? Em se tratando de destruição do meio ambiente, Já ia falar, se tratando de destruição do meio ambiente, isso é péssimo, entendeu? é Porque péssimo. assim, O meio ambiente é muito ruim. porque isso aí vem como é que eu posso dizer? Vai abrir um monte de precedentes. Vai abrir um monte de precedente. A Rosângela, chega aí, seja bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Abre sempre um precedente para... Porque assim, poxa, isso abre um precedente para devastar o meio ambiente no Brasil todo. Por quê? Ó? A mesma coisa que abriu o precedente do Arruda, aqui no Distrito Federal. O Arruda, ele agora é candidato a deputado federal. O Arruda, ele foi liberado pelo TSE, tudo... o processo dele já foi julgado e os ministros lá do Supremo Tribunal Eleitoral constataram lá que, enfim, ele vai ser, ele é elegível, digamos assim, né? Absolveu, digamos assim. Por que ele foi absolvido? Porque no mesmo tribunal foi absolvido um outro caboclo aí, que eu esqueci o nome dele, pela mesma natureza de crime que ele cometeu. Entendeu? Ou seja, a defesa do Arruda baseou e ganhou a causa por conta do precedente que foi aberto dentro desse mesmo tribunal, dentro de um mesmo caso. Tipo assim, por que o cara que cometeu o mesmo crime, nas mesmas condições, pode e esse aqui não pode? Entendeu? Então, quando fala de abrir precedente, é isso. Aqui a Floresta a Flona
essa ação, esse projeto vai abrir precedente para qualquer outro lugar do Brasil que queira instalar um assentamento, que queira regularizar um assentamento irregular, que está dentro de uma área de proteção ambiental. Entendeu? Ah, mas é para moradia e não sei o quê. Mas você já parou para pensar que a gente precisa de árvore, que a gente precisa de ter um ecossistema equilibrado? Tem toda uma questão de estudo por trás disso. Está uma discussão gigantesca. Mas Flávia Arruda é candidata a Senado. A Paula Belmonte também é candidata. O Isalci é candidato a governo. E, querendo ou não, sabe quantas famílias vão ser beneficiadas com essa regularização? 40 mil famílias. Então, 40 mil... vão ser 40 mil famílias. Vocês acham que desses 40 mil, é pelo menos uns 60 mil votos que estão ganhando ali. Ibanez tem um monte de lote lá 26 de setembro. Não tenha dúvida. Não, isso É é Brasil, certeza. Brasil. Então, assim, quando se fala... Diga. Desculpa. Na época eu cheguei meio atrasada, só para me situar, a questão lá da 26 de setembro, já foi autorizada a regularização? Agora só está passando, só falta, como é que fala? A sanção do presidente. Já foi aprovado nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Ah, entendi. Mas não é todo o 26 de setembro, não. Tem as áreas específicas lá, viu? Porque senão, agora que vai ver lote sendo vendido à torta e à direita. Lá, antes já era, imagine agora. Agora é a hora dos preços super valorizarem, né? Quem é vendendo me fala que quero comprar o meu. Né? Ixi, eu conheço um monte lá. Entendeu? Então, assim, com relação a temáticas do meio ambiente, essas áreas aqui são excelentes, ó. A Agência Brasil, o INPE, né? Esse INPE aqui, ó, por que ele foi enfraquecido? Eu não sei agora quantas andam o enfraquecimento dele, mas ele precisa manter o satélite dele lá. Cara, você manter um satélite em órbita é muito dinheiro, é muita grana. E o governo federal cortou como é que fala? Os incentivos, porque o INPE não é um órgão do governo em si, ele é como se fosse uma ONG, uma espécie de ONG. Eu esqueci o termo certo, tá? Me perdoem aí, mas depois vocês pesquisem isso daí, tá? Mas ele cortou alguns investimentos nessa área. Coincidente. Tudo que seja para favorecer, né, um controle, ele vai lá e faz o oposto, né? Tudo é o oposto. E assim vai. Então, assim, IBAMA, FUNAI, Instituto Cico Mendes, que é o ICMBio, né? O IPEA, o IBGE. Esses interesses que você está citando, lá a gente pode encontrar matérias, artigos. Isso, essas áreas aqui são, por exemplo, por que eu estou falando isso aqui, ó? Se o tema da redação que você estiver escrevendo é sobre meio ambiente, você já encurta o caminho, já vai direto nesses aqui, ó. Nesse lugar. Se o tema que você está falando da sua redação é sobre violência, Essa violência aí, a gente pode encontrar também matérias sobre a violência contra a mulher? Sim, aí aqui, ó, vários tipos de violência aqui, ó, todas essas, a temática violência. Quando eu falo de temática, eu falo do campo maior. Violência contra a mulher tá dentro do assunto violência. Entendeu? Eu acho que penso que é um assunto que vem sendo bastante... Sim, bastante divulgado, bastante trabalhado. Tá bom? Olha só, para a Rosângela que chegou aí. A gente trabalhou aqui, Rosângela, parte por parte. Eu fiz um levantamento acerca das dificuldades que eu vi, que eu venho percebendo da construção do pensamento do desenvolvimento de vocês. E aí a gente refletiu parte por parte, principalmente do desenvolvimento do desenvolvimento, que é onde você mais tem probabilidade de ganhar nota, entendeu? Vale simplesmente 20 pontos isso daqui. Gente, se vocês pegarem essa lógica que a gente aprendeu aqui hoje e aplicar em todos os textos,
a probabilidade de você ter uma nota acima dos 25 pontos é muito grande. É muito grande, porque dentro lá do pilar dos 10 pontos, é fácil, relativamente fácil vocês ganharem. Você está falando do desenvolvimento, esses 25 pontos? Isso, na verdade, na redação toda, né? Porque, assim, dentro sim. do desenvolvimento, é dentro do desenvolvimento que você tem que mostrar conteúdo, ó. Tá vendo que a gente se aprofundou bastante? A gente não ficou Destacar, raso. Hã? No sentido de se destacar mais, né? Isso. Então, ó, de hoje em diante, quando vocês forem construir as redações de vocês, pensem nisso daqui, que a gente conversou hoje. E aí, as fontes... O total da quadrícula, professor, qual é o total que a 30. quadrícula... 30. Ponto de ponto? 30 pontos, a redação, né? Só isso? É só isso? Só isso? Só 30 isso? é muita coisa. 30 pontos, mulher. 30 pontos é Porque muita coisa. eu já vi tal de 40, mas aí eu não sei o que é pior, meu Deus. Dá na mesma. 30, 10 é só uma proporção. Ó, IADES é 10 pontos, a prova vale 10 pontos, a redação. É só questão de proporção. Mas aí ela vai dar, ela tem aquele quesito assim de avaliar 50%, se for o caso da. Sim, a questão, ela é classificatória, a redação é classificatória. Não, pois eu digo assim, 30 pontos, mas se o aluno, no caso, for para 50% apenas da correção de ponto, né? 50% da pontuação vai ser. Você tem que tirar o mínimo de 15 pontos para você ser aprovado. O mínimo são 15. Só que, Ah, lógico, que nós não vamos trabalhar para 15, né? A gente está trabalhando aqui para 25 para cima. sim, sim. Ah, sim, com certeza. E as outras fontes aqui, minha gente, ó, vamos colocar aqui, ó, as outras fontes, ó. Fontes para diversos temas. Essa daqui, ó. ONU News. Tá ótimo. Alessandro, alguém com o som ligado. Deixa eu só silenciar aqui. Pronto, silenciei. Professor, rapidinho. Hoje eu entrei na plataforma para ver a última aula sobre racismo estrutural e não tem nada gravado lá, não. É porque eu só mandei o link no grupo. Eu te mando aqui, Jazinho. É porque eu gosto de rever quando eu vou fazer a redação, ainda não fiz. Eu mando lá para você de novo. Obrigada. Mas não vai ficar na plataforma, não, o material? Vai sim. É porque a Gabi tá deixando um negocinho bonitinho aqui, minha esposa. Ela tá me ajudando em algumas coisas aqui. Aí ela tá arrumando o material lá tipo, coisa para ficar mais bonitinho. Coisa de... Envie para mim também, professor, por favor. Coloca no grupo. Tá lá no grupo. Só vocês voltarem lá no grupo. Tá, beleza. Vou olhar. Folha de São Paulo. Tá. Vou reenviar aí. Isso, envia, por favor. Folha de São Paulo, ONU News, o próprio G1, né? O G1, o Portal GLE10. Portal GLE10, gente, ele fala... Vou colocar aqui para vocês o que ele é especialista. Ó, questões raciais, tá? O Politize... O que mais aqui? Nossa, cara, como é que é o nome? O El País, né? O El País é legal, mas você tem que saber filtrar o que você tira de lá. CNN Brasil, viu, gente? E o... Ai, meu Deus. A Band News, o que é que você diz? Tem a Globo News e os news da vida, viu, gente? Esses grandões, esses portais grandões, vocês podem utilizar todos, tá? Bem amplo, né? Isso, Globo News. Debates, assim. Isso, Globo News e os news da vida.
Sim. Vou colocar aqui Band News para vocês não pensarem que eu só estou falando da Globo. Band News, Band News, Não estou pensando nada. Alessandro, é. mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma redação e sempre nela usar os mesmos, as mesmas fontes, por exemplo, G1, Folha de São Paulo, para Fica não bagunçar muito a minha cabeça, é mais fácil, não é? Isso, ó. Sabe o que que eu aconselho? Ó? Você Eu pega, prefiro fazer ó, menos, tem enxugar ao menos opções. máximo para minha cabeça não confundir. Ó, mas uma coisa eu te falo, bem assim, ó, o que que você Ah, pode fazer por agora? Você vai fazer isso para todo mundo, viu, gente? Vocês vão entrar em todos esses aqui, vão dar uma olhadinha no que é isso. Vale a pena, viu, gente? Vocês darem uma olhada em tudo isso daqui que eu estou falando para vocês. Porque aí vocês vão percebendo, ó. Ah, a Folha de São Paulo, ela tem mais um... Tira um dia só para isso, não para fazer a redação. Mas para Ah, ler, né? Folha de... não precisa... E também não é... Você não vai ler o site todo. É uma coisa ou outra aqui, ó. Uma leitura muito rápida. Ah, CBN, eu estava tentando lembrar o nome. Espera aí. CBN Brasil. Ah, é CBN. mesmo. Entendeu? A CBN, ela pega mais matérias de tal área. A Band News, ela pega mais disso. É isso, isso, isso. Por quê? Quando você for dar um tiro, aí, depois que você conhecer todas as fontes, por exemplo, ó, eu tiro pelo meu caso. Dependendo do assunto, eu falo que eu conheço eu praticamente todos esses aqui, ó. Para dizer que eu não conheço, aqui, ó, a Band News, eu não costumo entrar nela. De todos esses aqui, Agência Brasil, Chico Mendes, IBAMA, FUNAI eu ainda não... É uma coisa ou outra que eu pego. Eu conheço todos esses aqui. Politize, professor. O Politize é Aquele site. excelente. Tá aqui, ó. Então, para quem vai fazer a redação aí de racismo estrutural, lá tem um artigo sobre. Aqui, ó, racismo estrutural, você pega aqui também, ó. Portal GLE10. E também, professor Silvio Almeida. Tá? Autoridade no assunto. Pode até citar o nome dele, inclusive. Qualquer coisa de racismo e tal, pode citar esse cara aqui, ó. O cara é top. Tá bom? O cara é sensacional. Então, assim, como eu estava para finalizar esse pensamento, ó, você pega essas fontes aqui e pesquisa. Ah, a Folha de São Paulo, ela tem essa linha de pensamento. Ah, o G1, ele tem essa linha de pensamento. O Politice tem essa linha de pensamento. Beleza. Aí, você se apega. Aí, sim, uma vez que você conhece o estilo dessas fontes, né? Aí você se apega a eles. Aí você pega, minha filha, ad eterno. Vá qualquer coisa, de acordo com não sei quem, e coloca aí, ó, de acordo com o portal G1, é isso e isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Se não for um tema muito específico, G1, Folha de São Paulo, Politize, CNN, CBN, Correio Brasiliense, cara, é batata. Você não precisa nem pesquisar muito. Entendeu? Por quê? Aí eu te falo, outra coisa, outro pulo do gato. Saiu na Globo, ó, aí agora vocês vão agradecer o William Bonner. O que o William Bonner fala, ou então o que os jornais da Globo, eu falo os jornais da Globo, porque eles são os mais vistos, querendo ou não, se você sendo a favor ou não da Globo, eles são os jornais mais vistos, entendeu? Mas você vai citar conforme o Jornal Nacional, ou então conforme o Bom Dia DF, conforme... Não. Presta atenção na sacada, no pulo do gato. Qualquer coisa que saia no Jornal Nacional, vai sair aqui, ó. Folha de São Paulo, Portal G1, Jornal o Globo, possivelmente no Correio Brasiliense. É batata. É batata. Vocês podem fazer o teste. Pega aí hoje um jornal, que tem esses jornais, nesses programas, todos eles têm o seu portal eletrônico, né? Você pega lá o que o William Bonner falou hoje no Jornal Nacional e mete na Folha de São Paulo. Se não tiver lá, eu troco de nome. Entende? Porque eles pertencem ao Grupo Globo. Entendeu? Então é isso. Gente, eu acredito que hoje a gente conseguiu ter uma boa... esclarecer muita coisa.
entendeu? E as dúvidas, elas vão sendo sanadas à medida que vocês forem botando a mão na massa, entendeu? À medida que vocês forem colocando a mão na massa, porque assim, eu posso falar aqui das melhores estratégias do mundo para você criar um texto, para você fazer uma fonte disso, fonte daquilo. Se você não treinar, não colocar em prática, não evolui. É a mesma coisa, gente, ó. Eu sou adepto ao CrossFit, né? A modalidade esportiva. Cara, na teoria eu sei tanto movimento, que eu tenho que fazer um balanço na barra desse jeito, inclinar o corpo para fazer um C, para fazer assim, mas vai uma hora para fazer, executar. Entendeu? Vai executar. A dificuldade que é. Agora que eu estou começando a fazer umas coisas diferentes na barra. O que eu venho percebendo, professor, no meu caso, é realmente isso, é leitura. É Aí, conhecer, é ler, porque senão a gente fica perdida. isso. Outra coisa, ó. Pegando esse gancho aí que a Lena falou. Gente, leitura profunda, uma dica de coração, eu falo para vocês. Leitura profunda sobre questões para você levar para a sua redação, tenha essas leituras profundas acerca dos documentos da área da educação. Por exemplo, PPP, PDPM, esses documentos da educação. LDB, PCN, BCN, esses documentos todos. Por quê? Vai que o tema da sua redação seja algo específico, entendeu? Muito focado na educação, certo? Aí, G1, Politize, não vai te ajudar, entendeu? Porque esses outros é uma leitura muito superficial, viu, Lena? Parece até contraditório isso aqui que eu estou falando, mas é uma leitura muito superficial. Gente, olha só, não precisa ir muito longe, não. Olha aqui, ó. Olha esse parágrafo, olha esses dados aqui, ó. Olha esses dados aqui. Vocês acham que esses dados aqui, a gente gastaria quanto tempo de leitura para extrair isso daqui? Isso aqui não é mais do que 10 minutos. Entendeu? Você já tem que... É isso que eu falo também, ó. É a questão da prática. Você vai bater no olho, é essa informação que eu preciso. É essa informação que eu preciso. É essa informação que eu preciso. Entendeu? Eu tenho que trabalhar isso em mim, professor, porque eu tenho mania de ler. Parece que eu estou lendo para fazer uma tese aí de mestrado ou doutorado. E Eu não, aprofundo cara. e acabo Você só tem aprendendo 30 desse jeito. linhas. Você só tem 30 linhas. Ó, eu tô com uma aluna, eu acho que ela não está aqui, não. Não, acho não, ela não está. Ela está terminando, ela está no último período do mestrado dela, né? Ela conclui esse ano o mestrado dela em educação. E ela também vai fazer essa prova. Cara, ela tem uma facilidade muito grande de fundamentar, né? Porque escreve muito, pesquisadora, tal, tá no mestrado. Mas ela sente as mesmas dificuldades que vocês. Ela tem um grau de leitura muito profundo, mas ela tem as mesmas dificuldades que vocês têm. Entendeu? Então, não é a profundidade de leitura que vai fazer com que você tenha um texto excelente, um texto, assim, capaz de te levar a 25 mais, né? Quando eu falo 25 mais, 25 pontos acima, né? Além, né? Entre 25 e 30 pontos. Nosso projeto... Essa aqui é a turma 25 mais. Entende? A nota de vocês da redação, o projeto é 25 mais. 25 mais. Amém. Tá bom? É Glória 25 a mais. Deus, eu recebo. Essa daqui, ó. Amém. Então, o que faz com que o aluno alcance a nota 25 mais não é ele ser o mais inteligente, é ele ter mais técnica. Entendeu? A prática, então. A prática vem da técnica. É estruturação, Perdão. né, professor? A técnica, a estrutura. A Se você estruturação, domina né, uma do técnica, texto. uma estrutura, tudo muda, gente. Tudo muda. Tá bom? Deixa eu mandar esse documento aqui agora para vocês. Alguma dúvida que queira que fique gravada, gente? Você dá nota, professor? Nas redações que você corrige, você põe assim uma Coloca nota? lá. Mamãe vai sair. Alessandro, Oi.
Eu vou Já sair tem- aqui que a Helena tá sentindo uma Tá. dorzinha na barriga. Tá bom, Tá bom? pode ir lá. Já terminamos Boa aqui. noite. Valeu, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Professor, qual é o tema que nós vamos produzir essa semana?